Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria. Bastante friozinho aqui em Itapecerica, parecia que ia esquentar, mas tá bem gelado. Mas glória a Deus, louvado seja Deus por tudo. Uma boa tarde, uma boa noite para todos que acompanham em outro horário. Muito obrigada por estarem acompanhando, obrigada por estar aqui se alimentando comigo desta palavra maravilhosa do Senhor. Louvado seja o nosso Paizinho por mais esse privilégio, por mais esse dia de estarmos aqui, compartilhando essa mensagem de vida, de força, de esperança, de paciência. Hoje nós vamos falar de paciência. Vamos falar do tempo de Deus, não do nosso tempo. Muitas vezes nós queremos tudo do nosso jeito, queridos? E a gente quer porque quer, e a gente começa a argumentar com Deus e falar: Senhor, faz assim, eu quero assim. Pai, assim, não é melhor? Você não acha que vai ser legal assim, vai ser melhor? E a gente fica ali, e não quer saber se aquela é a vontade de Deus para nós, se esse é o propósito, se vai realmente ser bênção na nossa vida. A gente ora de uma maneira errada, ora colocando a nossa vontade em primeiro lugar, e aí o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus. Os propósitos dele para nós são outros, e a gente se frustra, se decepciona e chora, pega pirraça, se chateia, fala: Senhor, eu queria tanto. Já aconteceu comigo, e eu estou falando com experiência própria, Nós queríamos vender um terreno, eu e meu marido, há um tempo atrás, e a gente combinou com um amigo nosso que iríamos vender para ele a metade. E esse amigo vendeu a agência dele e já estava tudo certo. Falou: vou dar tanto de entrada, eu te dou esse carro tal. E nós pensamos assim: agora pronto, que bênção, A prestação do terreno era muito alta e a gente ia dividir a prestação um pouco para cada um. Eu ia pegar uma entrada, a gente estava morando de aluguel e o dono da casa tinha pedido a casa. Precisaríamos procurar outra casa, e se a gente vendesse lá, não ia precisar morar de aluguel, e a casinha que a gente ia morar era pequenininha, simples, mas ia ser nossa. Então, para mim, aquilo era perfeito, Falei: olha, Senhor, isso é perfeito, Nós vamos ficar mais tranquilos, não vamos mais pagar essa pressão tão alta. E para mim, estava tudo certo. Chamei minha mãe, falei com minha mãe, mostrei o lugar onde ele daria essa casinha de entrada e fiquei toda. Mas, no final das contas, não se concretizou a negociação e esse nosso amigo desistiu porque a documentação ainda estava em andamento. Como a gente estava pagando, ainda não estavam para fazer a escritura. Enfim, foi quando aconteceu aquele problema do terreno que eu já contei os testemunhos antes, de que Deus deu vitória, numa causa que parecia ser perdida. O Senhor, o advogado, juiz dos juízes, o justo juiz, nos deu esse terreno, Mas na época esse nosso amigo ficou cismado, com o pé atrás, falou: não vou entrar nessa não, porque isso vai para a justiça, vai se demorar muito. Eu falei: não, foi Deus que deu esse lugar para nós não vamos perder, vai se resolver rápido, você vai ver. Gente, na época eu ajoelhei até para esse nosso amigo, ajoelhei, chorei, implorei, falei: não, compra sim, por favor. Gente do céu, como que nós somos pirracentos às vezes, Eu já fui muito assim, de querer, de achar que aquele jeito é o melhor, e aí ali fiz de tudo para ele comprar aquela parte do terreno, mas ele não quis. E por que ele não quis? Porque não era a vontade de Deus para nós. Depois nós vimos e entendemos que a melhor coisa foi ficar com o terreno na metragem total. Tudo se resolveu, a documentação saiu, graças a Deus, E a gente pôde entender, eu principalmente, que não era o plano de Deus para nós, que a venda daquele terreno era a nossa vontade, não era de Deus. Então, queridos, às vezes, nós como humanos falhos que somos, vamos querer as coisas do nosso jeito, e aí nós sofremos mesmo, nós nos frustramos. Hoje não, queridos, hoje eu, graças a Deus, aprendi a orar
né? Porque nós precisamos aprender a orar, entregar mesmo os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e saber que o mais ele fará, né? Como diz a palavra lá em 1 Pedro 5,7, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. Então, graças ao meu paizinho, hoje eu aprendi a descansar nele, a confiar, a esperar e realmente descansar no Senhor, não querer do meu jeito, da minha maneira, porque a gente não consegue enxergar lá na frente, queridos, nossa visão é limitada, a gente só enxerga até um certo ponto, mas o Senhor vê muito além, muito lá na frente, na casinha lá no bairro que a gente queria, que a gente achou que era bom para nós. Hoje, onde nós estamos, não tem nem comparação, né? Não é desfazendo do bairro, da casa, não, mas que os planos do Senhor são muito maiores e melhores que os nossos, né? Então, nós devemos ter a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós devemos descansar no Senhor, lançar mesmo sobre Ele todas as nossas vontades, ansiedades, aprender a orar, entregar, descansar, confiar que Ele está cuidando de tudo, né? E assim nós não nos frustramos, né? Nós descansamos nele, vivemos o melhor dele, né? Chegamos, alcançamos o propósito do Senhor, vivemos o chamado que Ele tem para nós, quando nós realmente confiamos e descansamos no Senhor. E a nossa frase do dia de hoje fala assim, ó, só porque Deus não está trabalhando no seu tempo, não significa que Ele está trabalhando, né? Que Ele não está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando, mas é o jeito dele, não é o nosso, né? O título de hoje é No Tempo Certo. Então é no tempo certo, no tempo dele. Ele nunca chega atrasado, o Senhor chega sempre no tempo e na hora certa. Os planos dele são muito maiores. Quando Lázaro, né, se foi, quando Lázaro morreu, os planos do Senhor para Lázaro não era curar daquela enfermidade, mas era ressuscitá-lo, era um plano muito maior. Então, o tempo do Senhor é perfeito, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E a nossa palavra-chave de hoje é paciência. Então, se você está marcando aí, marque bonitinho e vá, né, digerindo essa palavra, vá se alimentando dela ao longo da semana. Né? A palavra-chave é paciência. Então, vamos ter paciência, vamos esperar no Senhor, né, no tempo certo dele, que é o nosso título. E a leitura está em Salmo 37:5, que fala assim, ó: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega, querido, entrega de verdade. Entrega, confia, descansa de verdade. Sem ir lá e pegar de volta e falar, não, Senhor, acho que é melhor eu resolver porque está demorando muito. Não, espera o tempo certo do Senhor. E a leitura diz assim, ó: todos fazemos planos e traçamos metas para um futuro melhor. Nosso objetivo, sem sombra de dúvida, é ter êxito naquilo que nos dedicamos a fazer. Porque acredito que ninguém em sua consciência planeja o próprio fracasso. Entretanto, há momentos na vida que mesmo planejando não alcançamos nosso objetivo. Para muitas pessoas, lidar com resultados negativos é um problema bastante difícil, porque geralmente traz sensações de frustração e fracasso. No entanto, devemos nos lembrar de que Deus Pai é soberano, ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas e não deixa de ser mais nem menos poderoso se os nossos planos foram adiante ou não. Contudo, isso não anula o fato de que muitas vezes cometemos erros, mas temos dificuldades em reconhecê-los. A dificuldade em lidar com as falhas fazem que busquemos terceirizar o fracasso, culpando outras pessoas ou até mesmo Deus. Assim, precisamos aceitar e celebrar inclusive as respostas negativas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se as portas ainda não se abriram, tenha paciência, observe que pode ainda não ser o tempo. Talvez Deus Pai esteja gerando amadurecimento e preparando você para ir ainda mais longe, muito mais longe, queridos. Costumo dizer que no fim da pista é que o avião decola.
né? O avião vai, lá no fim da pista ele decola. Compreenda que para tudo há uma ocasião certa, não há tempo certo, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Não se abale se as coisas não acontecerem no tempo que você planejou. Mas entenda que o Pai está cuidando de tudo e no tempo certo você viverá coisas ainda maiores do que um dia sonhou. Apenas permaneça fiel. E é verdade, querido. Deus nos coloca em lugares, os planos dele são tão lindos e maravilhosos pra gente que vai muito além do que a gente esperou ou sonhou, né? Então a frase do dia de hoje é: só porque Deus não está trabalhando no seu tempo, não significa que Ele não está trabalhando em seu favor. Tenha certeza, o Senhor está sim trabalhando a seu favor. E a palavra-chave é paciência. E em Romanos 8:28 fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E paciência é um fruto do Espírito que produz perseverança e molda o nosso caráter. Em Romanos 12:2 fala: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então, queridos, que nós possamos perseverar em oração, ser paciente, né? Temos o nosso coração alinhado ao coração de Deus, assim nós não nos frustraremos, nós aprenderemos até, né, a pedir o que o Senhor realmente quer que nós pensamos. Em um outro devocional estava falando sobre isso, sobre a oração, né? Sobre a videira, né? Não vou entrar aqui, senão vai demorar muito. Mas, queridos, eu vou fazer uma oração com vocês e o que o Senhor possa nos ensinar a esperar nele, a descansar nele, a ter esse fruto do Espírito que é a paciência, um fruto maravilhoso. E vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai. Ah, Senhor, Deus, queremos nesta manhã, Jesus, alinhar o nosso coração com o seu coração. Senhor, não entendemos muitas coisas. Tem muitas coisas, Senhor, que não podemos enxergar como o Senhor. A nossa visão, Pai, é limitada. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor tire do nosso caminho tudo que nos afasta de Ti. Tudo, Senhor Jesus, que nos afasta do Teu propósito. Ensina-nos, Senhor, a confiar mesmo sem entender, a continuar orando mesmo sem resposta, a louvar, Senhor Jesus, mesmo em dias difíceis, a obedecer, Senhor, mesmo sem ganho. Deus querido, sabendo, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que podemos, Senhor, não estar entendendo no momento, não entendendo agora, mas que com certeza entenderemos, ó Pai. Daqui a pouco entenderemos todas as coisas. Ajuda-nos, Pai, a aceitar o Teu silêncio com paz, a entregarmos, Senhor Jesus, os nossos desejos e ansiedades em Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a descansar no Teu tempo, na Tua vontade, na Tua bondade, Senhor. Ah, Pai amado, ensina-nos mesmo. Deus querido, nesta manhã, entrego, Senhor Jesus, a vida de cada amado, cada querida em Tuas mãos, Pai. Seja qual for, Senhor, a dificuldade, problema, ansiedade, Senhor, que está afligindo o coração dos Teus servos. Que nesta manhã, Senhor, neste dia, nesta tarde, nesta noite, eles possam, Senhor Deus, descansar em Ti. Aprender, Senhor Jesus, a lançar de verdade toda ansiedade, Senhor, a Ti. E saber e ter a certeza que o Senhor cuida, Pai. Pai querido, muito obrigada, porque o Senhor Jesus sempre nos traz a resposta. Deus, porque mesmo sem entender, Jesus, nós podemos confiar, descansar e ter a certeza que o Senhor está trabalhando a nosso favor e que os teus sonhos, os seus planos para nós são muito maiores que os nossos.
Obrigada, Senhor, por essa manhã, por essa palavra, por cada amado que acompanha os devocionais todos os dias, Senhor. Abençoa grandemente essas vidas, Pai. Encha-nos, Senhor, de fé. Encha-nos, Senhor, de paz. Dá-nos, Senhor Jesus, paz nos dias difíceis. Dá-nos, Senhor Jesus, a certeza que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Te louvamos, te engrandecemos, pois só Tu é digno, Senhor, de todo louvor e adoração. Obrigada, Pai, por este momento. Te louvo. Amém. Amém, queridos. Que você possa ficar com essa palavra hoje, com essa palavra-chave, paciência. Seja paciente. Espere o tempo do Senhor, que Ele está trabalhando em seu favor. Tenha certeza, o Senhor está trabalhando.